Nós já assistimos ao live action da Mulan e você confere agora a nossa crítica. O meu nome é Rodrigo, ele é o Luiz, esse é o Pô Poltrona e seja bem-vindo a mais um vídeo. E aí, Bitos, o que você achou do filme da Mulan? Olha, para começo de conversa, eu achei um filme completamente diferente do original da Disney, do desenho. O que eu compreendi melhor é que ele tentou passar uma identidade própria, né? Ele tentou contar a história da mitologia da Mulan de uma forma completamente diferente. E isso já fica meio que claro no começo do filme, porque que fala exatamente isso. Essa é uma história que nunca foi contada antes, a gente vai contar agora do modo como eu conheço. Então ele já se desvinculou totalmente do original. Ele tem alguns easter eggs, vamos dizer assim, do original pra gente ter essa nostalgia, mas é uma história diferente, ele tem a sua própria identidade. Eu gostei particularmente, eu acho que talvez faltou algumas coisinhas, mas normal. Para um filme da Disney live action dessa série de live actions que eles têm lançado, eu achei que foi um filme decente. Mas e você, Rodrigo, o que você achou do filme? Exatamente. Eu preciso admitir uma coisa, assim. Eu já tava um pouco com o pé atrás, porque toda vez é a mesma coisa. A Disney, ela vai lá, anuncia um live action, e aí rola aquele esquema de pessoas que querem live action, pessoas que não querem live action, fica tudo polarizado, até a hora que lança o primeiro trailer, e aí todo mundo fica super animado e nostálgico. Eu acho que as pessoas ficam muito assim, muito por conta da trilha sonora que acaba aparecendo no trailer, das cenas que são fiéis à animação. Até porque eu acho que todo mundo já pensou como que seria o seu filme favorito da Disney se ele fosse um filme lá atrás, né? Sim. E agora isso tá virando realidade. Só que depois de tantas decepções, de coisas esquisitas que eles lançaram, eu já tava muito com o pé atrás. E aí, conforme foi lançando as notícias de que não ia ter o Mushu, desonra pra tu, desonra pra tua vaca, desonra... Não ia ter o grilinho, não ia ter as músicas, eu fiquei mais com o pé atrás ainda, e eu acho que de todos os filmes, esse é o filme que tava mais... como que eu posso dizer? Ele tava... É o que menos mexeu ali na nostalgia das pessoas, né? Então eu acho que por conta de talvez uma baixa expectativa da minha parte, eu tenha gostado um pouco mais desse filme do que de outros live actions que a Disney já lançou. Mas isso não significa que é um bom filme. E eu tenho alguns pontos que eu queria conversar aqui pra gente ver por quê, né? Por que não é? O que você acha disso? Vou começar pela própria Mulan em si. Talvez dando um paralelo pro original, a gente viu todo um desenvolvimento da heroína ao longo do filme. Isso eu tô falando do desenho, tá? Ao longo do filme a gente viu um desenvolvimento dela como pessoa, dela assumindo a identidade de homem para proteger o pai. E depois a gente vê o treinamento dela no exército, as conquistas dela. Mas no filme, no live action, a gente viu uma Mulan diferente. A gente viu que ela tinha... como é a palavra? A gente viu o pai dela disse pra ela esconder o dom que ela tinha, o Chi, que isso é bastante explorado no filme. Eu acho que assim... por causa do Chi, eu achei que diferente do original, o Chi tirou um pouco do mérito próprio da Mulan. Tipo, é como se ela fosse uma super heroína que só estivesse escondendo o poder dela e não fosse uma coisa que gradualmente ela fosse descobrindo, fosse aprendendo, fosse adquirindo essa habilidade a mais de guerreira que ela tem. É uma coisa que dá a impressão que ficou tudo muito fácil para ela resolver por conta desse dom que ela tinha escondido. Eu acho que assim, o escopo da história ela é basicamente o mesmo da animação, apesar de terem várias diferenças. Muitas dessas diferenças foi por conta a gente sabe que a Disney teve medo, né, de, enfim, mudar coisas que tem a ver com a China no filme, até porque o desenho foi bem polêmico com relação a isso. Mas sim, eu acho que essa abordagem nova da Mulan, e muito dela ter esse poder... a Mulan é um Jedi. Esse Chi que ele tá comentando, quando vocês assistirem o filme, vocês vão perceber. Ela é um Jedi, é um poder, é a força que ela tem, é a força. Igual do Star Wars. E eu acho que assim, muito daquela questão que a gente via na animação dela sendo uma mulher... mas ela se empenhando mais que os homens e conseguindo
se desenvolver mais do que eles por conta disso, foi completamente perdido por conta disso. Porque não, aqui não mostra que ela é uma mulher comum que se desenvolveu por força de vontade. Aqui mostra que ela é uma mulher que ela já é favorecida por conta desse poder que ela tem, né? E eu acho que isso acabou, não sei, talvez sendo um pouco de uma falta de coragem da Disney no live action, assim. Eu acho que, assim, o fato de... Não que o filme talvez seja menos corajoso que o original, eu vou chegar nesse ponto ainda. Mas eu acho que por causa do Xi, eles queriam trazer uma Mulan mais empoderada. Queriam trazer essa parte da feminilidade dela, só que com mais força. Mas ao mesmo tempo, não sei, parece que perdeu um pouco realmente da coragem que o filme tinha. No original a gente vê a abordagem vamos ver, da China medieval no Império Ming, acho que, se eu não me engano. Naquela época as mulheres elas não tinham absolutamente nenhum momento de fala, elas não tinham oportunidade de falar, isso era uma desonra para a família, até dependendo de como elas se posicionassem. No filme, nesse live action, a gente vê que a mulher tá ali simplesmente para arranjar um marido e com o casamento trazer honra para a família. Essa é a função básica da mulher na China. No desenho a gente tem explícito isso, com a casamenteira e tudo mais, até uma cena excelente do desenho, mas ao mesmo tempo a Mulan ela tem lá seu papel doméstico e tudo mais. Só que ao mesmo tempo eu achei que no desenho ele é mais corajoso nesse sentido, porque é mais explorado como a mulher é destratada, como ela é ignorada. Isso acontece bastante no final do filme, depois que ela se revela mulher, todos ignoram ela de novo, até o Mushu faz graça com isso. E no live action eu achei que simplesmente eles só não quiseram dar ouvidos pra ela, tipo, a gente descobriu que você é mulher, ela se revelou no filme como mulher, e simplesmente falaram, isso é uma desonra, a gente não quer mais saber de você. E deixou de lado. Não teve foi uma coisa que... da desonra por ela ser mulher, assim. Sim, e aparentemente não teve uma punição mais severa, porque a punição no desenho era a morte. E isso foi dito também no próprio live action, que a punição por uma desonra nesse sentido, por traição, a punição seria a morte. Mulher ao exército. Exatamente, a punição ele ficou explícito que seria a morte, mas na hora parece que eles amarelaram e falaram, por ela ser mulher a gente só vai expulsar ela do exército. Essa é a desonra dela. Claro, assim, que nós não queremos ser cancelados, ok? Só porque nós somos homens estamos falando sobre isso, tá? Mas é porque eu acho assim que realmente essa parte mais de empoderamento feminino no filme, ela acabou sendo mais forçada do que no desenho, assim. Tem até a personagem da feiticeira, que é muito mal desenvolvida, parece que ela tá ali assim só pra colocar mesmo essa questão do empoderamento, e no final ela é mal desenvolvida, ela não consegue trazer essa questão do empoderamento, até porque no final ela mesma, né, a bruxa diz que a Mulan é igual a ela, mas a Mulan conseguiu algo que ela não quis, então fica muito, sei lá, marcado assim de que parece que a Mulan conseguiu isso porque ela lutou, porque ela conquistou isso da forma correta e a bruxa não, entendeu? Então é algo que me incomoda também no filme. E tem algumas cenas no filme, falando de coisa que me incomoda, tem coisas no filme que me incomodam demais. Então, por exemplo, tem uma cena logo no começo desse filme que ela tá correndo atrás de uma galinha e ela pula em cima, tipo, do lugar que eles moram, assim. É muito feio. Ela começa a perseguir a galinha pela vila deles. É uma tipo de vila o efeito típica. Dessa cena é muito feio. Tem, tipo assim, ela tenta ser um filme que tem artes marciais, tipo aqueles filmes do Jet Li, assim, só que ele não consegue, porque ele põe uma câmera lenta ali, um negócio que fica esquisito demais, assim, não sei explicar. Na hora que ela tá na guerra também, tem toda aquela cena da guerra que aparece a avalanche no filme, ela tá na frente, assim, das catapultas que eles estão jogando, e de repente ela se transporta pra trás, tipo, ela some de lá, assim, e aparece atrás, assim, de todas as catapultas, entendeu? Então tem algumas coisas... É a famosa magia de Hollywood. A gente não sabe como aconteceu, mas aconteceu. Me incomodou muito isso, assim, no filme. E incomoda momentos, mesmo. Eu senti que isso me tirou um pouco da história, assim, entendeu? A atriz da Mulan me incomodou também. Eu acho que ela tem muito pouca expressão no filme. Me incomoda demais isso. Eu não sei, o que você acha isso também? Ou isso só eu acho? Eu não sei. Eu particularmente achei a atriz... levemente cativante, vamos dizer. Ela não é uma Mulan excelente, mas eu acho assim, ela cumpriu o papel dela. Ela conseguiu entregar bem o personagem. Talvez tenha faltado algumas coisinhas, mas no geral eu achei que ela conseguiu sim entregar o personagem. Ela particularmente me cativou. Mas assim,
pelo corrimento da história, pelo como a história correu, eu achei que faltou alguma coisa. Ah, sim, isso é uma coisa muito importante que eu queria comentar. Parece que esse filme é extremamente corrido. Eu achei que o tempo dele, como a história é contada, é muito corrida. Você pega o desenho, por exemplo, ele tem seu ritmo, é um filme menor até que esse live action, mas ao mesmo tempo a história parece que é mais completa, ela é mais redondinha. Agora esse filme parece que ele foi assim, a gente tem que contar tudo, então vai, rapidão. E não dá tempo da gente absorver. Eu vou mais além nessa questão, eu notei isso também, e eu acho que isso é um mal, assim, de todos os live actions da Disney. Porque, eu acho que o primeiro que eu notei isso foi o da Bela e a Fera. Ele tenta fazer quadro a quadro a questão do desenho, só que ele, eu não sei, parece que ele não tem o mesmo feeling, assim, parece que ele não tem a mesma... parece que ele não... Mesma sensibilidade, não tem a mesma sensibilidade. A mesma sensibilidade, e isso eu senti de novo aqui no live action da Mulan. E eu tinha uma expectativa muito grande que isso não fosse acontecer nesse filme, justamente por ele não ser um filme quadro a quadro, que nem os outros, né? Eu acho que tirando da Cinderela e o da Alice, os da Alice, né, que não foram quadro a quadro, os demais foram todos bem fiéis ao desenho. E eu tinha uma expectativa de que ele fosse ser diferente, né? E não foi. Ele carrega essa mesma sensação de falta de feeling, de falta de sensibilidade, de falta de... É muito esquisito isso. E isso é presente nos live actions. É uma coisa que eu pensei a mesma coisa também. Faltou o mesmo sentimento que a gente tem pelos desenhos. Talvez um erro nosso, não sei, que a gente está muito preso nessa questão da nostalgia, ou talvez a gente tenha que abrir mão disso e aproveitar a obra como ela é realmente. Então, vai saber. Pra mim, os filmes da Mulan, o desenho da Mulan, ele não é tão nostálgico quanto o do Rei Leão, por exemplo, que eu fui assistir, ou quanto o da Bela e a Fera. Pra mim ele não é tão nostálgico. Eu assisti ele, claro, quando era pequeno, algumas vezes, só que ele é menos nostálgico. Então esse filme não tinha como me cativar pela nostalgia, mas eu tive a mesma sensação mesmo assim. Esquisito isso. Eu não sei. Mulan, aí, por exemplo, Mulan pra mim é um filme nostálgico também. Eu assistia bastante quando criança, ainda às vezes pego o desenho pra ver. Aí vamos fazer um paralelo, por exemplo. Já tinha sido anunciado que eles não iam usar as músicas, não ia colocar o Mushu, não ia colocar o Grilo, beleza. Aí teve algumas alternativas que eles usaram no filme. Uma delas foi usar trechos da trilha sonora original, das músicas, e colocar como um easter egg nesse filme. Esses momentos em específico, eu já gostei. Eu achei que, assim, eles foram simples, mas ao mesmo tempo eles foram eficientes, porque eles trouxeram a nostalgia, mas contando a história de forma diferente. A cena, por exemplo, dela se maquiando, se produzindo para encontrar a casamenteira, com a música Trazer Honra para Todas Nós de fundo, foi uma coisa tão simples, mas acho que é uma das cenas mais bonitas do filme. Fora a parte que ela se descobre realmente quem ela é. Ela é Mulan. Delicadeza mesmo. E essa cena, essa cena dela se transformando na Mulan, dela mostrando que ela se empoderando Mulan, né? Só a Mulan. Eu acho que nessa hora eu parei e pensei assim, esse filme me lembra, é uma mistura assim de filme da Disney com Mulher Maravilha. Porque a cena, eu senti muito que a cena de guerra do filme, ela puxa muito do filme da Mulher Maravilha, assim. E essa cena ela tem um feeling, assim, achei. Que é uma cena do caramba, essa Mulher Maravilha, a hora que ela sai do meio do tiroteio da guerra. E a Mulan, ela repete isso e faz bem feito, eu achei. Fez bem feito, sim, isso eu admito, ficou legal. E tem mais uma vez essa memória da trilha sonora original, junto com o filme, que deixou a cena mais bonita também. Ao mesmo tempo, uma cena em específico que me desapontou muito, que foi a transformação dela para ir pro exército. Foi uma cena que foi tão rápida que eu, por um momento, parei e pensei assim, eu perdi alguma coisa? Foi. E quando eu vi, ela já tava indo embora, assim, da casa dela e já tá... É a questão de ser rápido, né, que a gente comentou. Mas eu quero fazer uma pergunta. Pra mim, não fez falta o Mushu, não fez falta o grilinho, não fez falta as músicas, porque pra mim o filme não é nostálgico. Pra você, fez falta esses elementos no filme? Sinceramente não, porque como já estava meio que implícito, eu já vi pelos trailers mesmo, não ia ser um quadro a quadro do filme original, então eu já estava com essa expectativa de ser um filme diferente. Então, pelo modo como a história foi contada, realmente não fez falta nenhuma. Eles fizeram uma outra história
tem seus méritos, mas ao mesmo tempo tem os seus defeitos. Eu acho que falando nesse sentido, o filme ele me incomoda um pouco, porque ao mesmo tempo que ele quer botar a música no filme de fundo como um easter egg, ele quer ter a Fênix, né, que vem no lugar do Mushu, talvez, né, que aparece como todo um simbolismo. Ele quer ser um filme de fantasia, ele quer ser um filme da Disney, ele tenta ser um filme sério de guerra. Eu acho que ele talvez me incomodasse menos se ele escolhesse de uma vez, ou ter as músicas, colocar o Mushu, colocar, enfim, todos os elementos da animação no filme, ou ser de fato um filme de guerra mais sério, assim. E ele fica um pouco em cima do muro nisso, e isso me incomoda, assim, bastante. Eu não sei, quando foi falado da Fênix, que ela até o guardião da cidadela dela lá, aquela estátua, eu imaginei pelo filme inteiro que a Fênix era uma metáfora para a própria Mulan, que ela iria ressurgir como uma Fênix realmente, ela ia assumir sua própria identidade. Mas no momento em que apareceu uma Fênix realmente no filme, eu fiquei confuso. Falei, ué, mas realmente tem uma Fênix nesse universo? Tipo, não era pra ser uma coisa talvez mais séria? Filme, por mais que ela seja visualmente bonita, ela não tem um contexto. Ela tem um contexto, mas ela incomoda porque o filme fica em cima desse muro, assim, tentando ser um filme de guerra, mas ser um filme de fantasia junto. Exatamente. Esquisito. E a gente fica nessa dúvida, tá? É um filme mais sério ou um filme de ficção? Realmente, a gente fica nessa dúvida. É muito estranho isso. Mas eu queria saber pra você, de estrelas do filme, de 0 a 5 estrelas, quantas estrelas você dá pro filme? Eu diria de 2,5 a 3. Porque, apesar de ser um filme bom, ele tem ainda algumas coisas que poderiam ser melhores. Tipo, talvez o maior desenvolvimento dos vilões. Talvez um vilão em vez de 2. Talvez antes só a feiticeira do que o Borican junto. Porque ele era mais um joguete dela do que... Aliás, a feiticeira era mais um joguete dele do que qualquer outra coisa. Tem toda essa questão do empoderamento e, na verdade, ela tá, né, sendo subestimada por um homem no filme, no final das contas. Mais uma vez, realmente. E eu também, acho que eu fico entre 2,5 e 3 estrelas o filme. É um bom filme, mas não é um ótimo filme live action. Mais uma vez ele sofre por conta dessa falta de feeling deles em e vale comentar que eu vi recentemente que nas pesquisas o filme está sendo praticamente um fracasso na China, que era talvez o público-alvo da Disney. Eles tanto que queriam trazer esse respeito à cultura, praticamente estão sofrendo um boicote da China inteira. Afirmam eles que eles não souberam respeitar a cultura chinesa da forma como deveria ter sido. Eles batem na tecla que foi mais um clichê de Hollywood. Eu acho que esse filme ele surgiu já com esse problema de sofrer o boicote da China, e ele já nasceu para sofrer esse boicote, infelizmente. Mas é isso, pessoal. Eu queria saber o que vocês acharam do filme. Deixa aí nos comentários o que você achou. Muito obrigado pela sua audiência. Deixa o like, se inscreve no canal e tchau, tchau, gente.